Bom, caros estudantes, bem-vindos a esta aula de limites e continuidade de funções. Aula esta que está inserida nas atividades letivas da disciplina Matemática Aplicada, neste caso o módulo. Bom, os limites são importantes na matemática porque é a partir destes que definimos aspectos do cálculo diferencial, estou a falar de derivadas, assim como de outras áreas, como integrais e a continuidade de funções, sendo que integrais não fazem parte do conteúdo programático desta disciplina. Bom, vamos fazer uma aula de resumo e essa aula vai ser, em parte, conteúdo do slide e em algum momento ou em alguns momentos nós recorreremos a resoluções práticas em que serão mostrados passo a passo da resolução de certos exercícios que estão no módulo. Então, nós vamos falar de limite de funções, introdução aos limites, o que significa calcular limite. Depois, iremos ao cálculo de alguns limites do módulo. Posto isso, iremos para a continuidade, onde também nos centraremos em falar da definição das condições de continuidade, assim como de alguns exemplos e contra-exemplos. Quanto ao termo contra-exemplo, é um exemplo daquilo que não é. Bom, a divisão de limites segundo Cauchy é que B, sendo um número, é o limite da função f de x quando x tende a se acontece o que temos aqui. E o que é que temos aqui? Aqui temos que se para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta também maior que zero, tal que para qualquer x que pertence a A, que é subconjunto de R, se a distância entre x e A estiver entre 0 e delta, então a distância entre os valores da função e B está abaixo de epsilon. Em uma notação mais simplificada, escrevemos o que está aqui e a leitura é limite da função f de x quando x tende a é igual a b. Significa que toda essa função lógica que temos aqui, podemos materializá-la escrevendo o que está aqui. Vamos falar do entendimento intuitivo de limite. Temos aqui limite da função x ao quadrado mais 1 quando x tende a 1. Se perguntarmos ou se pedíssemos para um estudante resolver, muitas das vezes sem refletir o que o estudante faria ou o que o estudante fará, é colocar o 1 no lugar de x, vai ter 1 ao quadrado mais 1 e vai dizer que o resultado é 2. Mas o que é que significa isso na prática? Nós temos aqui esta tabela. Tal tabela deve ser entendida na primeira linha como valores de x que aproximam-se a 1. Só que essa aproximação deve ser feita pela esquerda, assim como pela direita, ou seja, temos duas formas de nos aproximarmos de 1 no eixo real, pela esquerda ou pela direita.
Então, esta tabela não deve ser lida de ponta a ponta, mas sim antes do 1, que estaria mais ou menos nesta posição, lemos da esquerda para a direita e depois do valor considerado, a leitura deve ser feita da direita para a esquerda. Então, nós vamos substituir esse f de x corresponde à função para a qual queremos calcular o limite. Quando o x é 0,8, o valor da função é 1,64. 0,9, 1,81. Saímos de 1,64 para 1,81. 0,99, 1,98. Há uma subida ou há um crescimento desses valores, mas não é um crescimento desordenado, é um crescimento que nós percebemos que tende a 2. E o que é que tem que acontecer para a esquerda? Eu já disse, temos que fazer uma análise da direita para a esquerda. Em 1,1 temos 2,21. Em 1,05 temos 2,1. Significa que há um decrescimento, mas também aqui não é arbitrário. É um decrescimento que tende a 2. Então, o limite de uma função f de x, quando x tende a A, é o valor para o qual a função se aproxima quando os valores de x aproximam-se a um determinado valor. As propriedades de limites. Então, aquilo era para entendermos a ideia intuitiva, para que mesmo que façamos mecanicamente, entre aspas, na forma algébrica, nós entendamos qual é o verdadeiro significado de limite. Temos aqui algumas propriedades de limite, né? Sejam f e g de x, duas funções definidas numa certa vizinhança do ponto A. Suponhamos que o limite de f de x quando x tende a A é igual a B e limite de g de x quando x tende a A é igual a C. Então, aqui um dos elementos a ter em conta é que os dois limites são avaliados na vizinhança do ponto A. X tende a A, x tende a A. Então, limite da soma das duas funções, assim como da subtração das duas funções, é igual à soma dos limites ou à subtração dos limites. A outra propriedade é que se temos o limite do produto é igual ao produto dos limites. Mais uma, se temos o limite do quociente é igual ao quociente dos limites. Então, em relação à propriedade do produto, a partir dela podemos derivar a questão das potências, querendo. Vamos falar de limites laterais. Quando colocamos a tabela no início, nós falamos de aproximação. Então, limites laterais funcionam da seguinte forma. Temos a nossa função f de x para a qual queremos calcular o limite lateral. Pode ser à direita, assim como à esquerda. À direita, e colocamos o mais aqui como índice superior do A, significa que a aproximação é feita pela direita, ou seja, depois do ponto A. Aquele movimento que é feito da direita para a esquerda. E o limite pela esquerda é feito no sentido natural, da esquerda para a direita, na vizinhança de A. Então, esse será o limite lateral à esquerda.
Por que é interessante ou nos interessa calcular limites laterais ou entender os limites laterais? É que o limite de f de x, quando x tende a A, existe se e somente se os limites laterais forem iguais. Se tivermos limite à esquerda igual a limite à direita, então o limite da função no ponto em análise existe e corresponde ao valor considerado. Mas se tivermos um caso em que esses limites são diferentes, então diremos que o limite não existe. Então há que ter em conta o limite existe se os limites laterais forem iguais. Voltamos àquele nosso caso da tabela. Notamos que a aproximação pela esquerda, assim como a aproximação pela direita, tendiam ao mesmo valor. Ou seja, pela esquerda temos 1,61, 1,81, 1,98. Quer dizer que a aproximação é para 2. Daí temos limite de x ao quadrado mais 1, quando x tende a 1 pela esquerda, é igual a 2. Assim como a aproximação pela direita, que é feita no sentido direita, esquerda, é igual a 2, porque temos 2 e 21, 2 e 1, quer dizer, estamos a decrescer em direção a 2. Então, tínhamos voltado aqui ao entendimento intuitivo. Então, nós agora vamos trabalhar com alguns exemplos práticos de cálculo de limites. Vamos usar a mesa distançadora por forma a mostrar como lidar com limites, o que nos ajudará tanto nas avaliações que temos aí na plataforma, assim como vai ser útil para a questão do trabalho prático. Então, vamos para o nosso módulo na página 162. O nosso módulo na página 162, temos este limite. Limite, a função é x ao cubo mais x ao quadrado mais 2x sobre x ao cubo menos 3x. Aqui disse que x tende a 3. Bom, aqui o que é que nós temos que fazer? Basicamente, não muita coisa, a não ser substituir no lugar de x por 3. Então, teremos limite x tende a 3 ao cubo mais 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 sobre 3 ao cubo menos 3 vezes 3. Isto é igual a limite 3 ao cubo vai nos dar 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, mais 3 ao quadrado é 9, porque 3 vezes 3, mais 6, que corresponde a 2 vezes o 3. No denominador teremos 27 menos 9. X tende a 3.
Como é uma constante, sabemos que o limite de uma constante é igual a uma constante, então tem que ver as outras propriedades do modo da disciplina. Então, no numerador temos 6 mais 9 vai dar 15. 15 mais 27 vai dar 42. 42 sobre, no numerador, o que é que nós temos? 27 menos 9, o resultado é 18. Bom, tendo aqui o 18, podemos simplificar, dividindo o numerador por 6, ficamos com 7. O denominador por 6 ficamos com 3. Então temos o valor do nosso limite. Este é um dos exercícios da página 162 do módulo. Então, para não perdermos muito tempo, avancemos para mais um exercício. Este vamos chamar de a linha A, linha B. Nós vamos ter limite. A função é x ao quadrado menos 1, x menos 1, e o x tende a 1. É igual ao limite de 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. X tende a 1. Então aqui vamos ter 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Então temos uma indeterminação. Quando temos uma indeterminação, esta é do tipo 0 sobre 0, nós temos que tentar simplificar se for do tipo 0 sobre 0. Existem várias estratégias de levantar indeterminação, mas essa ideia é simplificar vamos entender que esse 0 sobre 0 pode estar a ocorrer pelo fato de existir um fator comum que seja igual a 0. Esse fator está no numerador, assim como no denominador. Se formos a simplificar esse fator, significa que nos livramos do 0 sobre 0. Podemos nos livrar do 0, tanto no numerador assim como no denominador, mas também posso dar o caso de nos livrarmos do 0 apenas em uma das situações, apenas no numerador ou apenas no denominador. Então, aqui temos que fazer esse processo. E esse processo de nos livrarmos dessa situação é dito levantar a indeterminação. Então, se nós tivermos que levantar a indeterminação neste caso, temos que tentar fatorizar. Temos que tentar fatorizar. X ao quadrado menos 1, x menos 1. Então, no denominador, temos pouco espaço de manobra, mas olhando para o numerador, existe uma coisa interessante. Existe uma coisa interessante que é a diferença de quadrados. Temos x ao quadrado menos 1. 1 pode ser escrito como 1 ao quadrado. Então, a diferença de quadrados, a ao quadrado menos b ao quadrado, pode ser escrito como a mais b vezes a menos b. A diferença de quadrado significa que x ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos 1, podemos escrever como 1 ao quadrado. Então, isso será x mais 1 vezes x menos 1. O que significa que eu coloco aqui x mais 1 vezes x menos 1. No denominador temos x menos 1.
Então, como temos x menos 1 no denominador e no numerador, já é possível simplificarmos o x menos 1. Aí ficamos com limite da expressão restante, que é x mais 1. Quando x tende a 1, aqui ficamos com limite 1 mais 1, substituímos no lugar de x por 1, 1 mais 1, 2. Então, aqui é limite de 2, que pela propriedade é igual a 2. Então, significa que este limite é igual a 2. É um limite que está na página 165, querendo, vocês podem visitar o módulo na página referida e de lá vão ter este exercício, assim como outros que podem resolver usando a mesma lógica de ideias. Temos o terceiro e o último caso que vamos considerar na sessão de hoje. Limite a função é x à quinta mais 1 sobre 3x ao cubo menos 9x. Aqui é um caso de um limite no infinito. Então, podemos ter limites infinitos e limites no infinito. A diferença é que limites infinitos são aqueles que o resultado não é finito, enquanto que limites no infinito estamos a dizer que estamos a calcular, não é? Estamos a calcular um limite no qual o x tende a infinito. Só que aqui não temos definido se é mais infinito ou menos infinito. Significa que se for mais infinito, estamos a assumir que o x assume valores muito grandes, e se for menos infinito, o x assume valores muito pequenos. E ressalto, o infinito não é número algum. Não é número algum. Informalmente podemos dizer que representa uma classe de valores. Daí que na matemática infinito menos infinito não é zero. Se fosse um valor, então infinito menos infinito daria zero. Mas como disse um grande matemático no passado, alguns infinitos são maiores que os outros. Então, como é que nós vamos lidar com esta situação? Do mesmo jeito como temos vindo a dar infinito à quinta mais 1 sobre 3 vezes infinito ao cubo menos 9 vezes infinito. Isso é igual a x tende a infinito é igual, no numerador temos infinito, porque infinito é a quinta, um número grande. A quinta vai dar um número grande, se for pequeno, a quinta vai dar mais pequeno ainda. Mais 1 é só 1. Aqui sobre no denominador também vamos ter o infinito. Então significa que aqui temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. É uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, onde podemos perceber que o numerador, assim como o denominador, são funções polinomiais, o que significa que temos uma série de situações que podem ser implementadas, mas eu vou pela via mais rápida e para mim mais fácil de entender quando dou pela primeira vez aos estudantes, apesar de que pode não ser mais simples de entender para todos, mas a experiência manda que tem sido para grande parte dos estudantes, que é olhar para o polinômio de numerador, assim como para o polinômio de denominador, olhar para um monômio com a maior potência. Aqui temos x à quinta. Daí que vamos considerar dividir todos os elementos
ou todos os termos do numerador e todos os termos do denominador por x à quinta. O que significa que teremos x à quinta sobre x à quinta mais 1 sobre x à quinta. No denominador, teremos 3x ao cubo sobre x à quinta menos 9x sobre x à quinta é igual a limite quando x tende a infinito, x à quinta sobre x à quinta, 1 mais 1 sobre x à quinta. No denominador, o que é que vamos ficar? Aqui temos x ao cubo no numerador e x à quinta no denominador. Significa que temos 3 no numerador e 5 no denominador. E a regra manda fazer a subtração. Potências com a mesma base e expoentes diferentes na divisão. Então, vamos ter 3 menos 5 vai dar menos 2, que em outras palavras significa ter 3 sobre x ao quadrado. Menos, vamos aplicar a mesma ordem de ideias aqui, ficaremos com 9 sobre x à quarta. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Lembrem, se nós tivermos que passar por uma situação de 0 sobre 0 é indeterminado, então temos que evitar ao máximo isso. Então, 1 sobre infinito nos limites, não em tudo, nos limites, então resulta em 0. Então significa que, deixa eu ver se eu consigo usar uma cor diferente. Significa que aqui tende a 0, aqui também tende a 0, este caso também tende a 0. Porque aqui, na verdade, em lugar de escrever 1, podemos escrever um A sobre infinito, desde que o A não seja 0. Mas também deixar assim, não há problemas, porque é possível aplicar a regra de multiplicação por multiplicação por uma função de limites. Então, significa que agora ficamos com limite quando x tende a infinito sem sinal definido. No numerador ficamos com o quê? 1 mais 0, no denominador 0 mais 0. Isso é igual ao limite x tende a infinito de 1 sobre 0. 1 sobre 0, o resultado é infinito, sem sinal definido. Quer dizer que se x tender a mais infinito, vai ser menos infinito e mais infinito, por aí. Então, este é o nosso resultado. Então, nós acabamos de lidar com o exercício da página 170. Então, em relação aos limites, como o nosso tempo é limitado, paramos por aqui. Passemos para a segunda parte da nossa aula, que é a parte da continuidade. Então, nós temos aqui uma situação que nos dá a continuidade num ponto e depois falaremos da continuidade em um intervalo.
uma função y é igual a f de x é contínua em um ponto x é igual a A se as três condições são verificadas. E quais são essas condições? F de A está definido, ou seja, existe o valor da função no ponto. Limite, existe o limite da função f quando x tende a A, existe. Assim como o limite da função é igual ao valor da função. Então, são esses três pontos que devem ser verificados para que, como conclusão, possamos dizer que existe o limite. E, como conclusão, possamos dizer que a função é contínua no ponto. E uma função será contínua no intervalo se ela for contínua em cada ponto daquele intervalo. Aí diremos que ela é contínua em todo o intervalo. Tem que ser contínua em cada ponto. Alguns exemplos mais conhecidos que não nos dão muito trabalho para provar são as funções polinomiais. Elas são contínuas em todo o seu domínio. São as funções exponenciais, são contínuas em todo o seu domínio. São as funções trigonométricas do tipo... Falo de exponenciais simples, não com expoentes complexos. Falo com expoentes lineares. As funções seno, cosseno são contínuas em R. E mais uma série de funções que podem ser as situações avaliadas caso a caso. Vamos ver alguns contra-exemplos. Contra-exemplos são exemplos daquilo que não é. A função f de x é igual a 1 sobre x é descontínua no ponto x é igual a 0. E o que é que iria falhar no ponto x é igual a 0? Falha a existência do limite. Quando x tende a 0, primeira coisa, o limite não existe. A segunda coisa, o valor da função não está definido. Então, já é muita coisa a falhar naquele ponto. Vamos olhar para o segundo contra-exemplo, x ao quadrado sobre x menos 3. Primeira coisa, o valor da função não existe, então podemos dispensar as outras coisas. Porque a satisfação daquelas condições deve ser de forma cumulativa, ou seja, todas as condições devem ser satisfeitas. Não há se satisfazer uma das condições, não. Essa não é a situação. Temos a função, a terceira, né? X ao quadrado menos 4. É descontínua no ponto x é igual a menos 2. Então, com uma avaliação, podemos ver o que acontece lá. Mas aí o que faz já é a existência do valor da função. Porque o limite esse existe. Então, temos que ter muito cuidado com esse tipo de funções. Tem aí uma descontinuidade, sim, mas para não existência do valor da função do ponto. Vamos trabalhar alguns casos específicos de novo. Vamos recorrer à nossa mesa digitalizadora. E
Vamos a isso. Tudo bem. Então, nós temos aqui que investigar a continuidade desta função. F de x é igual a x menos 6 sobre, é uma função definida por ramos ou por partes, menos 2. Isso acontece se x for menor que zero, e aqui é definida como uma constante se x for igual a zero e raiz de 4 mais x ao quadrado se x for maior que zero. Validemos as condições. Vamos verificar se todas as condições são satisfeitas. A primeira condição é que deve existir f de zero. Vamos ver se existe f de zero. Então, neste caso, f de zero é igual. Aqui temos o ramo onde x é menor que zero. Aqui temos o ramo onde x é igual a zero. E aí, disse que a função é 2. Então, temos a situação definida. Agora, temos que verificar se existe o limite da função quando x tende a zero. Bom, se forem lembrar, lá no início dissemos que o limite só existe se os limites laterais forem iguais. Então, primeiro calculamos o limite quando x tende a zero pela esquerda da função dada. Então, esse limite x tende a zero pela esquerda, temos que ver qual é o ramo que temos que usar. Então, nós temos que imaginar a situação da reta graduada, temos zero. Pela esquerda, significa que é antes de zero. E pela direita é depois do zero. Então, se é antes de zero aqui, vamos ter menor que zero. E aqui, se é pela direita, vamos ter maior que zero. Então, se é menor que zero, porque nós queremos pela esquerda, olhando para esses ramos, o ramo onde é menor que zero é o primeiro ramo. Daí ficamos com x menos 6 sobre x menos 2. Esta é a nossa função. Então, é igual a limite de 0 menos 6 sobre 0 menos 2, quando x tende a zero. E aqui ficamos com menos 6 sobre menos 2. Desculpem-me, este exercício lá na ficha vem x menos 3 no módulo. É o exercício da página 100 exercício da página 173. Então, será menos 3. O resultado é 2. Agora falta o limite lateral da nossa função, mas é um limite lateral à direita. Então, aí temos o outro ramo, à direita, é maior que zero. Então, é este ramo onde temos raiz quadrada de 4 mais x
ao quadrado. Aí ficamos com limite, quando x tende a 0 à direita, de raiz de 4 mais 0 ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0, 4 mais 0 dá 4, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Podemos perceber que os limites laterais são iguais. Então, vamos dizer que sim, existe limite de f de x, quando x tende a 0 e é igual a 2. O terceiro passo para verificar a continuidade, vimos que tinha que cumprir-se que o limite, quando x tende a da função f de x, deve ser igual ao valor de f de a, valor da função no ponto. Nós podemos ver que f de 0 é igual a 2 e este é o mesmo valor do limite da função quando x tende a 0. Então, sim, a função é contínua no ponto x é igual a 0. Obrigado pela atenção dispensada. Quaisquer dúvidas devem ser apresentadas na plataforma e, por via disso, vamos interagir nos fóruns e ainda eu quero pedir a todos que submetam o trabalho, nesse caso a terceira avaliação, com a maior antecedência possível para evitarmos soluços de última hora. Então, vejo-vos na próxima aula.